7 anos com artes, principalmente polonesas, não só polonesas, mas também alemã, ucraniano, italiano e russo. Ah, mas como que você tem tantas técnicas, né? Eu tenho de 2 descendências, o lado materno italiano puro, o lado paterno polonês puro. E o lado materno, a mãe com a nona e o nono, quem tem um pouquinho mais de idade, né? Ou quem conhece um pouquinho de história deve saber que antigamente preparavam os enxovais, os dotes, né? E geralmente quando tinha uma filha ia casar, se as pessoas, a mãe ou a filha não tinham o domínio das artes, elas encomendavam o enxoval, né? Que para os italianos era essencial na noite de núpcias ter um lençol branco, bordado com espigas de trigo, com folhas, né? Porque era para simbolizar a prosperidade, a fartura, né? O alimento, para que não faltasse naquela família que estava se iniciando a partir de um laço matrimonial. Então, as frondas geralmente eram bordadas com as iniciais dos casados, né? Então, a mãe com a nona e o nono faziam isso, era o crochê, além do bordado de diferentes técnicas, o crochê, o macramê, a bainha aberta, o frivoletê e tal. Quando a mãe casou com o pai e ficou na casa paterna, né, que ajudou a cuidar dos irmãos do pai com deficiência visual, a mãe viu uma convivência, os bordados poloneses, que eles eram muito mais coloridos, né? Então, a mãe trouxe, porque a Baptia fazia algumas coisas, mas não com tanto domínio, porque vocês vão entender ao passar do dia que cada região tem um ponto típico, específico, ou bainha aberta, ou crochê, tem identidade local. Então, tanto que a Baptia veio, os diários vieram, não tinha essa questão de tantas artes manuais como que a mãe tinha. Então, ela juntou. E foi fazendo isso, se tornou assim, eu posso dizer com muita honra, eu acho que a maior bordadeira de bordados folclóricos poloneses do Rio Grande do Sul, se não do sul do Brasil, porque como a mãe depois ficou viúva e cuidava do pai não, dos tios em casa, no interior, nós somos do interior, moramos no interior, a mãe passava o dia bordando. Nós chegávamos a ter 70, 80 guardanapos desses, diferentes bordados, ao mesmo tempo, e vendendo. Então, era a paixão da mãe. Se você falasse uma vírgula mal da cultura polonesa, ela mostrava as garras, muito mais do que, às vezes, quem tinha o próprio sangue. E eu, desde pequena, herdei isso. Com 7, 8 anos, eu comecei a bordar. Quando eu tinha 11, 12, comecei a ensinar o crochê, comecei a ensinar para as colegas na aula, né, como que bordar. E assim começou a minha história de fazer as artes e de ensinar. Por que essa importância de ensinar? Eu penso assim, eu domino mais de 30 técnicas de artes polonesas. E outros também, né? Se eu não passar isso adiante com tanta dificuldade que eu tive para aprender, porque eu só fiz um curso, que foi a tapeçaria IPAR, né? De tapeçarias polonesas, mas é uma arte muito demorada, então a gente não ensina, as pessoas gostam de aprender uma coisa que flua mais rápido. E eu não tinha condições, não tinha tempo, por exemplo, a senhora, vou dar de cobaia, a senhora domina 2 técnicas de arte polonesa, mas nem pagando a senhora vai me ensinar, porque acho que vai perder parte da venda, do conhecimento. Eu penso o contrário, dividir é multiplicar, né? Se eu não me ensinar o que eu sei, que Deus me deu vários dons, que já ouvi, né? Não são raros, quando eu for, isso vai comigo. E trabalhar a arte polonesa, vocês vão ver também ao longo do tempo, vocês vão entender que não é só saber fazer ponto, é saber contar a história. Então, quando a gente ouve falar da cultura polonesa, vem a religiosidade sempre em primeiro lugar, depois tem culinária, né? Não nessa sequência, mas tem a culinária, tem os trajes, né? E também a arte. Nós vamos trabalhar hoje da região de Cura, tá? Pela manhã. À tarde nós vamos iniciar a região dos Caçudos. E por que isso é região diferente? Porque tem algumas regiões, alguns trabalhos que a gente vai fazer, vamos trabalhar esse desenho mais específico, né? Ele tem mais liberdade para quem está iniciando. A questão das cores, a pedra tem um pouquinho diferente e tal. Ele não requer tanta habilidade e tanta simetria quanto esse da região dos Caçudos. Esse aqui eu posso ter uma flexibilidade maior. A gente vai começar por ele. E esse daqui, não. Ele requer assim, mais prático para você trabalhar. E posso dizer com muita alegria que, pela primeira vez, após tanto tempo trabalhando, eu fui para a Polônia no ano passado. Eu fui a convite do governo, fui para a CLAT, Escola Etnográfica, fui para 2 eventos. Como convidada de honra, estive lá no Ministério e fui representando o consulado, agora a responsabilidade. Porque esses pequenos projetos eles estavam no início, né? Porque o trabalho que a gente faz é encaminhado em projeto para
o consulado distribui um formulário, para vocês entenderem, né? Você falou, mas eu vou dar uma explicadinha assim. Vem um formulário, tem que ser entidades e organizações colônicas, é preenchido o formulário em português, vai para o consulado, eles verificam se está tudo ok, vem a cópia em polonês e português, assim e vai para a Polônia. Se for aprovado, vem de volta para executar. Isso é de um ano para o outro, não é de hoje para amanhã. Voltando a esse projeto, nunca é 100%, sempre tem que ter uma contrapartida no local. E aí, esses materiais que vocês vão estar usando e as minhas despesas, né, a parte disso, é destinado da porcentagem dos impostos que os poloneses pagam na Polônia e o governo, através desses projetos, né, 100% ok, distribui pequenas verbas, que são até 1.000 euros, para que sejam realizadas essas oficinas, para que de alguma maneira os descendentes de poloneses ou amigos da cultura possam aprender um pouquinho da história, para que não se perca. Então vejam a importância disso, né? Você tem uma oportunidade única e é um intercâmbio, é um caminho da Polônia para com o Brasil. Isso eu sempre falo em todos os lugares. Para mim, poder estar ensinando e representando o consulado sempre mandando em isso já há muitos anos. E vocês vão ver, a primeira parte um pouquinho mais demorada para aprender, eu ensino do zero, né? Não é verdade pegar como rasgo do plano e faço, mas vocês vão ver como isso é gostoso de fazer. É uma coisa que cativa. Se vocês não estavam ouvindo as histórias, vocês vão querer aprender mais, né? E o bordado, entre outras tantas técnicas, é uma que cativa muito porque cada lugarzinho tem a história. São diferentes centenas de trabalhos que podem ser feitos identificando diferentes lugares. Ah, mas quem que vai saber? Vocês vão ter a história, vocês depois podem ir lá se curiosar no mapa, olhar de onde que veio, né? Para ter mais embasamento, diga-se assim, para quando vocês forem para casa, mostrar para a família, mostrar para alguém e espalhando a história. É uma forma de trabalharmos com autenticidade. Nunca se faz nada do jeito que eu acho que é bom. Isso daí é artesanato. Quando a gente vai contar a história de um povo, a gente tem que seguir a risca, cores, depois vocês vão ver na parte da tarde, como é bem mais, não vou dizer complicado, mas mais específico, tons de linhas que não podem ser mudados, né? Porque eu vou estar contando a história daquele lugar. Um exemplo, as pinturas de Zaripe, né? Teve gente que já foi, conhece, pode pesquisar na internet. Não é qualquer flor que vão fazer pintar numa parede, numa caixa, num quadrinho, dizer, eu fiz uma pintura de Zaripe. Não, aquela localidade tem flores específicas e tem um jeito diferente de pintar do que outras regiões. Eu até trouxe, né, a gente trouxe, né, os materiais para vocês olharem, assim vocês vão perceber a diferença. E essa é a importância, aprender um pouquinho da história da Polônia e manter ela de acordo com o surgido. Então, esses bordados que nós vamos fazer são mais simples, mais fáceis, e eu espero que vocês gostem, né? Gostem da história, gostem de aprender. Eu vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu geralmente não trabalho com um número tão grande de alunos, fico feliz, né, que vocês vieram em tão grande quantidade, só que demora um pouquinho às vezes para fazer o chip. A primeira parte, recapitulando, é um pouquinho mais elaborada para vocês pegarem passo a passo. Não sei se tem alguém aqui que já fez bordados, que mexe com linha, né? Mas então já é um caminho.